Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Miki, sou tradutora e intérprete de japonês. E hoje eu vim aqui falar de um assunto um pouco aleatório, tipo, de coisas que eu já passei, que eu dei muita risada e que foi muito legal. Foi um aprendizado e tanto. E hoje eu tô com uma vinheta nova. Vamos ver se vira alguma coisa essa vinheta, porque eu que fiz, então vejam aí. Então, hoje eu vou falar sobre coisas engraçadas que eu já passei, porque eu sou tradutora, mas eu sou brasileira, nasci, cresci no Brasil, ahn, mas eu tenho descendência de japonês, pois meus pais e meus avós são todos japoneses. Então, o fato de não ter usado muito bem o japonês lá no Brasil, quando eu chego aqui, aprende de uma forma autodidata, como foi no meu caso, e que depois sim eu fui procurar fazer cursos e essas coisas. Então, logicamente, a gente aprende muito ouvindo, né? Apesar que o ouvindo, mesmo aprendendo ouvindo, eu ainda cometo muitos erros, né? E os erros mais comuns são na entonação das palavras, né? Porque aí muda todo o sentido, né? É muito engraçado. Por isso, eu quero dividir com vocês essas coisas que aconteceu comigo e que foi muito assim, nossa, muito da hora. E uma delas foi recentemente, eu tava com a minha amiga, saímos pra ir pra praia, e no momento que a gente tava indo, eu tava querendo me referir a pessoas que eu encontrei no dia anterior, que são todas pessoas muito alegres, muito divertidas, sempre estão em alto astral, né? Isso no japonês fala yoki, 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 né? Aí, na hora que eu tava explicando pra ela, eu falei de um jeito meio assim, não sei explicar, mas eu sei que eu falei normalmente e ela olhou pra minha cara e falou assim: você tá falando de Tupperware, recipiente? Por quê? Porque tem o yoki, yoki, yoki. Nossa, tá ficando estranho. Até eu não tô conseguindo mais pronunciar. Yoki. Yoki é recipiente, né? E yoki é quando é uma pessoa que tem um alto astral, né? Então, viu a diferença da entonação? E aí ela me corrigiu e eu comecei, ué, mas como que eu falei, né? Porque a gente não percebe quando a gente fala errado, né? A entonação, né? Aí ela, ah, não, você falou assim, né? Eu falei, ah, tá. Aí ela foi tentar me mostrar a diferença, né? Aí eu, mas no começo, ah, mas eu não senti diferença, mas, agora entendi, sabe? Demora um pouco pra entender, porque até acho que pra pessoa que tá explicando, igual agora que eu tava falando com vocês, eu também já me perdi toda, né? Buga a cabeça da gente, é muito engraçado isso. Foi muito legal, foi o fato de eu estar trabalhando na EU, né? E como tradutora e tal, e eu queria a almofadinha pra carimbos, né? Que é o Shuniku, né? E eu virei e falei, Shuniku, onegaishimasu. Aí a pessoa olhou assim pra minha cara aqui, no caso, é um dos atendentes, né? Ele olhou pra mim e falou assim, você quer churimpo? Eu dei muita risada, falei, não, não é churimpo, não. Eu quero Shuniku, né? Aí ele, Shuniku desu ne, mitainá. Eu dei muita risada, porque pra mim, eu falei normal, falei a palavra certa, mas até agora ainda não sei diferenciar muito bem, né? Até conversei com outras pessoas pra ver se qual seria a entonação correta, né? Mas imagino que seja shuniku, 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 né? E eu acabei falando shuniku, 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 né? Então, tipo, parecia shrimp, shrimp, shrimp. Eu sei que dei muita risada na hora que ele falou assim, hã? Ele deu risada sarcasticamente, porque ele sabia o que eu tava querendo dizer, mas ele deu uma risadinha e falou assim, não, é que eu deu a entonação, como fala, o ritmo, nori ga era de
como que eu falo? A onda, né? Como que fala nori em português? Ó, tá vendo? Ó, até buga a cabeça em português também. Mas tem essa coisa de entrar na onda, né? Ele entrou na onda, né? Porque ele ouviu a entonação como se estivesse falando do shrimp, que é o camarão empanado, né? É muito engraçado. E muito antes disso, na outra loja que eu trabalhei, ah, eu tava me referindo à calça do rapaz, né? E aí eu falei, não lembro a frase exata. Eu sei que eu falei, ah, sono pants, sono pants. Aí ele olhou assim pra mim, ele, ore, pants tsukawanai n desu kedo. Aí eu, ué, você tá usando, né? Ele, pants じゃなくてパンツだよね. Então, quer dizer, ele me corrigiu e, tipo, aí eu fiquei assim, não, mas eu não percebi a diferença, me fala de novo, né? Aí ele falou assim, pants, quando o pá é mais forte, é porque no caso, as roupas íntimas da mulher, né? No caso, a parte de baixo. O pants, no caso, seria a calça. Mas aí, no meio dessa explicação, como eu não tava conseguindo entender se a entonação correta, foi muito engraçado, porque até ele começou a bugar, sabe? Ele ficava assim, pants, 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 mal, wakanai. Aí ele foi pra lá, sabe? Foi muito engraçado isso. Então, são várias coisinhas pequenas, né? Que é muito engraçado de lembrar, de relembrar, né? E eu gostaria que, se vocês, né, tiverem alguma experiência desse tipo, que eu sei que tem muita gente que convive em meio de japonês, e que acompanha aqui o canal sabendo japonês, mas acompanha porque ou gosta do conteúdo, porque às vezes tem uma coisinha ou outra que pode ser agregado, ou porque realmente são meus amigos, familiares. Um beijo para todos vocês, né? Eu agradeço muito a força e o apoio de todos vocês e gostaria muito de ver os comentários de vocês aqui, né? Mas então, essas são várias coisinhas assim pequenininhas que vai acontecendo que, tipo, eu dou muita risada. Eu não me importo de ser chamada de brasileira, né? De estrangeira, porque eu de fato sou. No começo eu me incomodei muito, eu não nego, porque aqui, dependendo da forma que eles falam de uma forma meio pejorativa, né? Mas fora isso, né, eu parei de ter essa raiva, né? Eu comecei a entender melhor. Nossa, eu sei que a minha dicção tá horrível, gente, tá horrível. Eu reparei nos últimos vídeos que a minha dicção tá feia. Eu gaguejo muito, eu tenho essas manias de né, tá, que mais? Aí tem um monte de coisinha assim que eu fico olhando, nossa, eu faço caretas, bocas e caretas, e eu faço bicos. Às vezes eu tô falando em japonês tudo com bico. É muito engraçado ficar vendo os vídeos, revendo e dando risada de mim mesma, né? Isso é legal, isso é importante, eu acho que assim que a gente vai vendo, aqui tem que dar uma melhoradinha aqui, uma melhoradinha ali. Eu, no começo, eu tava toda presa, tava assim, meio que... Eu tava sorridente e tudo, mas eu não tava solta, não tava gesticulando tanto, assim, né? Ó, a mãozinha aqui. Eu não tava desse jeito e agora eu vejo que eu tô mais solta. Mas ainda, mesmo assim, a minha dicção tá horrível. Então, às vezes até no português, como tanto japonês, eu vou falar uma palavra enrosca de uma tal maneira que é muito engraçado, porque a maneira que enrosca dá vontade de fazer, que é o que eu tenho mania de fazer quando eu enrosco. Aí, tipo, é duro, ainda bem que não acontece isso quando eu tô com os clientes, né? Mas quando eu tô no meio de amigos, é normal acontecer isso. Tipo, eu tô falando uma galera, acabo fazendo isso porque eu não consegui falar, né? Ou então eu paro, quando eu tô na frente do cliente, eu paro, dou uma respirada e falo de novo pra ver se sai direitinho, né? Mas acontece muito. E acho que o fato de eu ter me fechado por um tempinho, né? Me introvertido um pouco, eu não tava me comunicando muito, né? Eu não tava falando muito, então acho que até as expressões, né?
estavam meio que duras. Não sei se é duras que eu digo, mas assim, eu não tinha muita... Não falava muito e antes de acontecer tudo isso, como eu tava tendo vários problemas, então eu me preocupava muito com o hálito e acabava me fechando pra falar, eu falava pra dentro. Então, eu acho que até soltar, até voltar a ser o que era antes, né? Vai demorar um pouquinho. Acho que os 4 anos, 3 anos que eu tava na loja que, né, não tava bem de saúde e tal, ao mesmo tempo eu vou ter esse tempo, o dobro de recuperação, né? Então, espero que daqui a um tempo eu esteja mais gesticulada, mas, assim, minha voz também não tá muito boa ultimamente, mas, assim, que eu esteja mais, como que eu posso falar? Mais ativa na voz, mas sem muito bico, sem muita careta, sem muita, sabe, essas expressões, assim, meio esquisitas que eu solto de vez em quando, né? E é lógico, eu não quero perder minha espontaneidade, né? Mas eu quero não, eu pretendo não enroscar mais nas palavras, porque até no português, nesses últimos anos, eu ando esquecendo muito português. É muito engraçado falar isso, porque eu vivi, cresci, morei lá há muitos anos. Quer dizer, metade da minha vida, né, praticamente lá, né? E agora metade da minha vida aqui, né? Mas é muito engraçado. Momentos que eu tô fazendo tradução, olha só, eu fazendo tradução, e eu não consigo falar em português porque a palavra só vem em japonês. Isso acontece muito, por quê? No meio dos meus amigos e da minha família, acho que todos, né, parentes, primos, irmãos, pai, mãe, né, meu pai faleceu, mas e tios e amigos, parentes próximos, opa, troquei, amigos próximos e parentes, ai meu Deus, nós temos a mania de misturar muito, eu acho que isso, ultimamente eu tô tomando muito cuidado pra falar só em português e depois só falar em Nihongo, em japonês. Por quê? Porque eu vi que eu misturo muito enquanto eu tô atendendo, às vezes é muito engraçado. Até a minha atendente, normalmente as staff tá junto com a gente quando a gente tá fazendo tradução, elas dão risada, porque o gomen, daijobu, essas coisas saem naturalmente e eles dão muita risada, muita risada. E quando o pessoal acaba de vir pro Japão, nem esse gomen daijobu eles não entendem, né? Aí eu solto uma dessas, né? Que é muito engraçado também, né? E eles ficam olhando pra minha cara do tipo, o que você tá falando? As minhas amigas do Brasil sabem que quando eu fui pro Brasil, meu Deus do céu, elas aprenderam a falar gomen daijobu por causa de mim. Gomen daijobu saía num nível muito engraçado. E foi assim, realmente, esse gomen daijobu elas já sabem. Não sei agora, né, depois de tantos anos, mas na época que eu voltei pro Brasil, foi bem isso, assim. Gomen daijobu era normal. Não sei se acontece com vocês, eu queria saber. Se vocês têm alguma história muito engraçada, me contem, né? Coloquem aqui nos comentários. Mas é isso, gente. Se cuidem e espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem, compartilhe e se inscreva no canal, por favor. Porque 75% dos visualizadores, não. 75% das pessoas que visualizam os vídeos do meu canal não são inscritos, então por favor se inscrevam e deixa joinha e curta, compartilha, quer dizer, deixa joinha já é curtir, né, mas tudo bem. E é isso aí, tá? Então é isso, se cuidem, beijos e até!